Olá! Neste vídeo falaremos sobre o processo de escrita numérica. O início da interação das crianças com os signos numéricos passa por fases ou níveis, e esse processo é muito parecido com o desenvolvimento da escrita. Porém, na escrita alfabética, estudos mostraram as distinções entre as fases e estas foram sendo denominadas. Na escrita numérica não existiu ainda essa denominação, então analisamos a evolução e o processo vivenciado pelas crianças pelo acompanhamento sistemático de registros de dados numéricos em diferentes situações cotidianas. Aqui, o importante é a verificação dos registros realizados e a interpretação a partir dos elementos encontrados nestes registros. No primeiro nível de escrita, como um todo, os símbolos utilizados não se aproximam de registros convencionais dos signos, nem letras, nem números. São, em sua maioria, garatujas que são interpretadas de modo muito pessoal. Quando os registros se tornam um pouco mais sistematizados, as crianças registram de modo aleatório e isolado os signos numéricos, mas misturam letras e números e nem se aproximam de uma leitura convencional. O sentido e o significado também se distanciam do real. Na fase posterior, já distinguem números e letras. Conseguem escrever os números, mas não têm significado concreto e escrevem em ordem aleatória. No nível seguinte, já escrevem na sequência convencional até mais ou menos os 6 ou 10 e leem corretamente na ordem. Quando solicitadas a realizar a leitura de um numeral fora de ordem, leem por aproximação. Sabe-se que até o número 5 as crianças conseguem fazer o uso correto dos nomes e sucessão numérica, isso por causa dos números de dedos, idade. Conseguir esse êxito até o 10 e os subsequentes representa grande avanço. Já no nível posterior, conseguem ler os números independente de apoio até o 10. Após o 10, precisam de recursos. Podemos dizer que as crianças representam o número convencionalmente quando superam a escrita de números acima de 10 sem a utilização de apoio. Centenas e unidades de milhar se tornam os próximos desafios. É muito comum encontrarmos atividades de ligar ou de pontilhado para se trabalhar a questão da escrita numérica, mas é fundamental que os professores possibilitem atividades que estejam apoiadas na real e concreta necessidade de registrar. Percebemos que a melhor maneira de trabalhar a escrita numérica é por meio da real necessidade de registrar os números. Para isso, o professor pode propor brincadeiras e jogos. A sugestão que daremos aqui será a brincadeira das argolas, que poderá ser feita na educação infantil. Um aluno por vez recebe uma quantia de argolas e deve atingir o alvo. Ao final, a criança pegará as argolas que conseguiu atingir, fará a contagem e registrará no quadro o número correspondente com a ajuda do professor. Para isso, os alunos poderão usar o quadro numérico como apoio. As argolas podem ser feitas com folha de jornal, revista ou papelão. O alvo pode ser feito com rolo de papel ou garrafa PET. Esse é um dos tantos modos que podemos analisar a evolução do processo de escrita numérica da criança. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Até mais!